Fala aí, galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Hoje é dia de série aqui no canal da História das Copas, Copa do Mundo FIFA de 74. Mas antes de mais nada, eu peço a vocês que deixem um joinha aí, que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos nas suas redes sociais e para que ativem o sininho de notificações, verifiquem e ativem o sininho de notificações, me ajudem a crescer aqui na plataforma do YouTube. Hoje é dia de série aqui no canal Copa do Mundo 74. A Copa do Mundo FIFA que foi realizada, foi a 10ª edição que foi realizada pela FIFA de Copa do Mundo, que ocorreu nos dias 13 de junho até o dia 7 de julho de 74. O evento foi sediado na Alemanha Ocidental, que conquistou o título. A competição teve partidas realizadas na cidade de Hamburgo, Hannover, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Berlim Ocidental, Munique e Stuttgart. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 9 delas europeias, como a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, Iugoslávia, Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia e Itália. 5 americanas: Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Haiti. Uma africana, o Zaire, e uma oceânica, a Austrália. As seleções da Alemanha Oriental, da Austrália, do Haiti e do Zaire faziam sua primeira participação na competição, sendo a participação dessa última marcada por diversas polêmicas dentro de campo durante o campeonato. A edição teve duas grandes goleadas: Haiti 0, Polônia 7 e Iugoslávia 9, Zaire 0. Sendo esta última junto à Hungria por 9-0 contra a Coreia do Sul em 54 e Hungria 10 El Salvador 1 em 82, as maiores goleadas em Copas do Mundo. A Copa de 74 contou com grandes jogadores como Grzegorz Lato e Kazimierz Dejna da Polônia, Ademir da Guia, Emerson Leão, Rivelino e Jairzinho do Brasil, Arjen Hahn, Willem van Hanningen, Ruud Krol, Rob Rissenbrink, Johnny Rep, Johan Neskens e Johan Cruyff da Holanda, e Sepp Maier, Bert Vogts, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenberg, Gerd Müller, Wolfgang Overath e Franz Beckenbauer da Alemanha, sendo Cruyff e Beckenbauer considerados dois dos melhores futebolistas da história do futebol mundial. O saudoso Johan Cruyff. A grande revelação dessa Copa foi a seleção holandesa de futebol, que sob a batuta de Rinus Michels voltou à Copa após 36 anos de ausência, desde a sua segunda participação em 38 na França, utilizando como base o Ajax, campeão intercontinental em 72, e o Feyenoord, campeão intercontinental em 70. A seleção era conhecida como Laranja Mecânica e Carrossel Holandês. Na verdade, esses foram os apelidos que nós demos para essa seleção, tá? Porque na verdade lá na Holanda eles eram conhecidos como futebol total. Por que futebol total? Porque todos atacavam e todos defendiam. Pareciam que eles estavam correndo o campo inteiro ao mesmo tempo. Sabe? Uma hora você viu, por exemplo, o Cruyff no ataque, outra hora você viu o Cruyff na defesa. Parecia que eles estavam usando magia para se teletransportar, vamos falar assim, na brincadeira, tá? Devido à tática que o Mitchell alternava dos jogadores em suas posições. O destaque dessa equipe era o Cruyff, que atuava bem tanto na defesa quanto no meio-campo ou no ataque. De longe era a seleção favorita ao título, tanto por seu modo atordoante de jogar futebol, quanto por ser responsável pela eliminação da seleção brasileira que defendia o título e contava com jogadores que atuavam na Copa de 70 como Jairzinho e Rivelino. O holandês, o Johan Cruyff, ele foi eleito o melhor jogador da competição, tá? De acordo com os dados do portal Opta Sports, na Copa de 74, Cruyff foi o jogador com mais dribles certos, 34 chances criadas e 36, 34 dribles certos e 36 chances criadas.
e passes certos no terço final de campo com 136 em toda a competição. Na Copa do Mundo de 74, Cruyff criou 5,1 oportunidades de gol por jogo. É o recorde da história das Copas de um jogador no mesmo torneio desde quando os dados da Opta Sports começaram a ser coletados em 1966. Vamos à primeira fase aqui da Copa do Mundo, tá? A Alemanha Ocidental de Franz Beckenbauer, Gerd Müller e outros era uma grande favorita. Outro selecionado, porém, surgiu como revelação a ameaçar esse favoritismo foi a Holanda, de Cruyff e Neeskens, que acabou sendo inovadora em suas atuações, apresentando resultados favoráveis. O timaço dos Países Baixos, no caso da Holanda, dirigido por Rinus Michels, revolucionou o futebol mundial implementando um sistema tático onde os jogadores não guardavam posição fixa. Era o chamado carrossel holandês, ou futebol total, como eles apelidaram lá na Holanda. Os holandeses, apelidados de Laranja Mecânica, em alusão ao filme de Stanley Kubrick, adaptado do livro de Anthony Burgess, chegarão à final como os grandes favoritos ao título. O Mundial foi transmitido em cores pela TV em 70 países e foi a primeira Copa do Mundo onde os jogadores começaram a usar número nos calções. Seguindo a tendência inaugurada no Mundial anterior, a bola oficial era a mesma, a Telstar, fabricada pela Adidas. Nesse Mundial foram utilizados dois modelos, a principal com hexágonos brancos e pentágonos pretos, que foi utilizado na maioria dos jogos, e uma totalmente branca que foi utilizada em 8 jogos, incluindo a semifinal entre Brasil e Holanda e a decisão do terceiro lugar entre Brasil e Polônia. Lembrando que o Brasil já não tinha mais Pelé no seu time, e já não tinha mais Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo. Então não era nem sombra do super time de 70. Jogando um futebol defensivo, o time suou para empatar com a Iugoslávia e Escócia e ganhar do Zaire por 3-0, na medida mesmo para poder se classificar. O Zaire, atual República Democrática do Congo, participou pela primeira vez da Copa do Mundo, ao vencer o Campeonato Africano de Nações, que era o classificatório para o Mundial naquela época, tornando-se assim a primeira equipe da África subsaariana a participar do Mundial. Pela classificação para a Copa do Mundo, todos os jogadores receberam como prêmio do governo de seu país casa e automóvel, mas devido à péssima campanha no Mundial, os prêmios foram confiscados mais tarde. No jogo Iugoslávia e Zaire na primeira fase, a Iugoslávia vencia por 2-0 quando o goleiro zairense Kazad Muamba pediu para ser substituído, alegando que mal tinha tocado na bola em 20 minutos jogados. Em seu lugar entrou Tubilando Ndimbe, que logo depois que entrou teve que trabalhar, teve que pegar a bola no fundo da rede depois que a Iugoslávia marcou seu terceiro gol. No final, a Iugoslávia goleou por 9-0 e ficou com o primeiro lugar na chave. Outro episódio envolvendo a seleção do Zaire ocorreu na partida decisiva do grupo contra o Brasil. Durante uma cobrança de falta, o zagueiro Lunga Muempo saiu da barreira e chutou a bola para longe, antes que Rivelino pudesse fazer a cobrança. Embora a imprensa na época tivesse considerado o episódio um simples ato de desconhecimento das regras, Lunga alegou depois que pretendia com isso que o juiz o expulsasse pelo ato. Ele levou apenas um cartão amarelo. Como forma de protestar contra o congelamento dos pagamentos dos jogadores por parte do governo, último colocado no grupo D com 3 derrotas, a equipe do Haiti pelo menos teve um motivo para se orgulhar. Ao marcar seu único gol na derrota por 3-1 diante da Itália, foi quebrada a invencibilidade da defesa italiana, que não tomava um gol desde 72. E o goleiro Dinozoff, que estava em 1142 minutos sem tomar um gol sequer, coube a Emmanuel Sanon, falecido em 2008, esta façanha. Na única vez em que as duas Alemanhas se enfrentarem em uma Copa do Mundo, a Alemanha Ocidental, demonstrando sua frieza, abriu mão de sua invencibilidade e perdeu para a seleção alemã oriental de futebol por 1-0, evitando cair no grupo de Brasil e Holanda na segunda fase da Copa.
Consequentemente, apenas as seleções do Chile e da Austrália enfrentaram cada lado da Alemanha em partidas diferentes, terminando em 2 derrotas australianas e uma derrota chilena, além de um empate da Alemanha Oriental contra o Chile. Um dos grupos mais fortes da Copa era o D, com Polônia, Itália e Argentina brigando pelas 2 vagas, e a seleção do Haiti servindo de saco de pancadas para os protagonistas conquistarem saldo. O Haiti perdeu da Itália por 3-1 em partida que a equipe chegou a estar vencendo, da Argentina por 4-1 e da Polônia por 7-0. Deu a lógica e quem goleou por mais acabou passando, avançando Argentina e Polônia. A Laranja Mecânica passeou no seu grupo e ganhou do Uruguai por 2-0, empatou com a Suécia em 0-0 e goleou a Bulgária por 4-1. A Escócia se tornou a primeira seleção a ser eliminada na primeira fase sem perder um só jogo. Curiosamente, ela foi a única equipe invicta do torneio. No Mundial houve a estreia do chamado cartão vermelho. A primeira vítima dele na história das Copas foi o atacante chileno Carlos Caselli, que foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo no jogo da Alemanha Ocidental por 1-0 contra o Chile. E o próprio Caselli era opositor ferrenho do ditador chileno Augusto Pinochet, que tomara o poder no país meses antes. Após liderar um golpe de Estado, devido à sua expulsão posteriormente, Caselli foi proibido de jogar futebol em seu próprio país. E ele acabaria jogando em clubes da Espanha nos tempos politicamente mais difíceis. Esse foi também um mundial em que ocorreu o primeiro caso de doping na história do torneio. O fato ocorreu com o zagueiro do Haiti, Ernst Jan Joseph, na partida em que sua seleção foi goleada pela Polônia por 7-0. No dia seguinte ao anúncio pela FIFA, seguranças da delegação tiraram o atleta do quarto onde dormia, levaram-no para um jardim na própria concentração e deram-lhe uma brutal surra. Em comunicado distribuído à imprensa, a delegação do Haiti disse que a agressão foi justificada pelo doping, onde o zagueiro com sua atitude envergonhara a sua pátria, teria envergonhado a sua pátria. Bom, isso não é motivo para tomar uma coça, né? Mas enfim. Na segunda fase, vamos à segunda fase então. Chega a segunda fase, pela primeira vez um mundial tem uma segunda fase com 2 grupos de 4. Os melhores vão à final e os segundos colocados vão disputar o terceiro lugar. O Brasil ganha da Alemanha Oriental por 1-0 e da Argentina por 2-1. A Holanda goleia a Argentina por 4-0 e vence a Alemanha Oriental por 2-0. Pelo melhor saldo de gols, a Holanda joga pelo empate na rodada final contra o Brasil. Em um jogo tenso e por muitas vezes violento, a Holanda leva a melhor, vencendo por 2-0 na partida que decidiu o finalista do seu grupo. Nas partidas de semifinais que definiram os finalistas e quem decidiria o terceiro lugar entre Brasil e Holanda, e entre Alemanha Ocidental e Polônia, os jogos foram interrompidos durante seu andamento para se dar um minuto de silêncio pelo falecimento do presidente argentino Juan Domingo Perón, ocorrido 2 dias antes. Já no outro grupo da segunda fase, a Alemanha vence a Iugoslávia por 2-0, a Suécia por 4-2 e a Polônia venceu a Suécia por 1-0 e a Iugoslávia por 2-1. Pelo melhor saldo de gols, a Alemanha tem a vantagem do empate no jogo contra a Polônia. E em um jogo difícil, em um campo encharcado, a Alemanha vence a Polônia por 1-0 e vai à final. Assim, só vou parar a leitura aqui um pouquinho aqui da explicação sobre essa Copa do Mundo 74 para falar um pouquinho com vocês sobre essa segunda fase. Eu sempre achei confuso você precisar jogar uma fase de grupos em que os 2 melhores se classificam e você precisar jogar uma outra fase de grupos, que seria uma segunda fase, para decidir o campeão de cada grupo, quem vai para uma final de Copa. Sabe, eu sempre achei melhor você disputar logo mata-mata na segunda fase do que uma outra fase de grupos. Assim, isso ainda durou mais algumas Copas do Mundo, tá? Isso não terminou nessa Copa do Mundo. Esse foi um modelo que eles quiseram implementar à época. Ficou até 82 esse modelo. Em 86 voltou para o modelo de quartas de final e tudo mais. Mas até então
Em 86 mudou de novo a regra, tá? E aí no vídeo de 86 eu explico melhor pra vocês sobre como ficou a regra lá. Mas até 82 era essa regulamento. Você faria uma fase de grupos. Depois, se você ficasse entre os dois primeiros, você iria para uma nova fase de grupos, para então você decidir se você iria para a final ou não, sendo campeão do seu grupo. Mas você teria que vencer o seu grupo na chamada segunda fase, tá? Nessa fase, então vamos lá. Nessa fase, o goleiro polonês Tomasz Elskis conseguiu a proeza de defender 2 pênaltis. Um na partida contra a Suécia, em que defendeu o tiro de Stefan Tapper, e na semifinal contra a Alemanha, em que defendeu a cobrança do Uli Honeberg. Acho que é assim que se fala, né? Ou Hones, sei lá. Desculpem pelo pronunciamento que talvez esteja errado, mas certo que sim. Tal façanha não foi superada até hoje. Só foi igualada no Mundial de 2002 pelo goleiro norte-americano Brad Friedel. A partida entre Alemanha Ocidental e Polônia foi realizada com meia hora de atraso devido à intensa chuva, que deixou o gramado do estádio totalmente alagado. O corpo de bombeiros foi acionado para drenar o campo com bombas de sucção, enquanto os funcionários do estádio percorriam o gramado com carrinhos de drenagem para deixar o campo em condições de jogo. Mesmo assim, o campo continuou com poças de água durante a partida. Restou ao Brasil jogar e perder pelo terceiro lugar da Copa contra a Polônia por 1-0 gol de Lato, que seria o artilheiro do torneio. Curiosamente, esta foi a única partida que o ídolo palmeirense Ademir da Guia, substituído por Mirandinha no intervalo, jogou pela seleção no torneio. Na final, a Holanda sairia na frente logo no início com um gol de pênalti, com um pouco mais de 1 minuto de jogo, sem que sequer um alemão tivesse tocado na bola. A Alemanha não se abala e chega ao empate também de pênalti. Miller aproveita a bola na área e faz gol da virada. Depois só deu Holanda, mas Sepp Maier, o arqueiro alemão, parou o ataque da Laranja Mecânica e a Alemanha repetiu 54, virou para cima da grande favorita da final e sagrou-se bicampeão do mundo. Pela conquista da Copa do Mundo, cada jogador alemão ganhou um prêmio de $50 mil e um Fusca 0 km. Cada jogador holandês ganhou $100 mil, apesar do vice-campeonato. Eu vou deixar aqui no link da descrição, eu vou tentar achar esse primeiro gol da Holanda, que para mim, apesar de ter sido marcado de pênalti, foi um dos maiores gols pela construção da jogada em Copas do Mundo, tá? Ou Copas do Mundo não, na verdade, da história do futebol. Pela construção da jogada em si, tá? Eu vou deixar o link na descrição se eu achar. Os mascotes oficiais da Copa de 74 eram os garotos Chip e Tap. Na sua vez de sediar a Copa do Mundo, a Alemanha seguiu um modelo mexicano de usar uma figura humana. Mas dessa vez foram escolhidas 2 mascotes, o Chip e o Tap. São 2 garotos felizes que provavelmente representam o fair play entre as Alemanhas Oriental e Ocidental, que apesar de separadas, participam juntas da competição esportiva. A camisa de um deles estampam a sigla WM, iniciais da Copa do Mundo em alemão, e a do outro, o número 74, ano em que a Copa foi realizada. A dupla passa a mensagem de união e amizade, repetida 32 anos depois na pele da mascote Golio e sua amiga Pili, quando a Copa voltou a ser disputada na Alemanha reunificada. Vamos às sedes da Copa do Mundo, tá? Munique com o Olympiad Stadium, com capacidade para 72 mil pessoas. O Berlim Ocidental com o Olympic Stadium também, o nome do estádio também é Olympiad Stadium, com capacidade para 75 mil pessoas. Hamburgo com o Wolfspark Stadium, com capacidade para 55 mil pessoas. O Westfalen Stadium em Dortmund, na cidade de Dortmund, o estádio Westfalen Stadium com capacidade para 80 mil pessoas. Düsseldorf com o Rhein Stadium com capacidade para 45.100 pessoas. O Gelsenkirchen com o Park Stadium com capacidade para 48 mil pessoas. Frankfurt com o Wald Stadium com capacidade para 54 mil pessoas. Hannover com o Niederstadion, como é? Desculpa galera, mas sei que é complicado o nome. Hannover com o
Niedersachsenstadion, com capacidade para 44 mil pessoas. E a última cidade aqui, com o Stuttgart, com Neckar Stadium, com capacidade para 55 mil pessoas. Desculpem as pronúncias aí, mas o estádio da cidade de Hannover é muito complicado de se falar, cara. É muito mesmo. Vocês imaginam uma leitura dessa, né? Eu não sou alemão, apesar de ser neto de alemã, eu não faço ideia como falar em alemão, né? Então a gente lê o que dá pra ler, o que não dá pra gente tentar improvisar. Vamos então. Só um adendo sobre o sorteio que ele da fase de grupos que foi realizado no Main Hall of Region Racing no dia 5 de janeiro de 74. Os cabeças de chave foram Alemanha Ocidental, Brasil, Itália e Uruguai. Assim, eu não vou, como é que se fala, falar na ordem das cabeças de chaves, e sim na ordem dos classificados aqui, os grupos em diante. Como eu já tenho feito em vídeos anteriores, a Alemanha Oriental ficou em primeiro com 5 pontos e a Ocidental em segundo com 4 pontos. Lembrando, como eu li para vocês, a Alemanha Ocidental era a alemã forte da época, mas por que ela passou em segundo? Porque ela deixou ser vencida para poder não cair em um grupo em que tinha Holanda e Brasil no grupo da segunda fase. Vocês vão entender mais pra frente. O Chile ficou em terceiro com 2 pontos e a Austrália em último com apenas 1 ponto. A Alemanha Ocidental estreou vencendo por 1 a 0 do Chile e a Alemanha Oriental 2 a 0 na Austrália. A Austrália perdeu para a Alemanha Ocidental por 3 a 0 e o Chile empatou com a Alemanha Oriental por 1 a 1. A Austrália empatou com o Chile em 0 a 0 e a Alemanha Oriental venceu por 1 a 0 a Alemanha Ocidental. E no grupo 2 tivemos Iugoslávia em primeiro com 4 pontos, o Brasil com 4 pontos passou em segundo e a Escócia em terceiro também com 4 pontos foi eliminado e o Zaire sem nenhum ponto em último. Sendo que pelo saldo de gols a Iugoslávia passou em primeiro, o Brasil em segundo e a Escócia foi eliminada por um saldo de gol a menos, tá? O Brasil empatou na estreia contra a Iugoslávia por 0 a 0. O Zaire foi derrotado pela Escócia por 2 a 0. A Iugoslávia goleou, atropelou o Zaire por 9 a 0. O Brasil empatou com a Escócia em 0 a 0. A Escócia na última rodada empatou com a Iugoslávia por 1 a 1 e o Brasil derrotou o Zaire por 3 a 0. No grupo 3 tivemos a Holanda passando em primeiro com 5 pontos, a Suécia em segundo com 4, a Bulgária terminou em terceiro com 2 pontos e o Uruguai na lanterna do grupo com 1 ponto. Ah, Felipe, mas você disse em vídeos anteriores que a Bulgária só venceria uma partida de Copa do Mundo só em 94 e ela ainda terminou em terceiro desse grupo. Como pode isso? Então, ela não necessariamente terminou em terceiro porque venceu, e sim porque o Uruguai só conseguiu fazer 1 ponto enquanto eles conseguiram fazer 2. Lembrando que o empate vale 1 ponto. Eles conseguiram 2 empates na Copa, 2 pontos. O Uruguai foi derrotado para a Holanda por 2 a 0. A Suécia empatou com a Bulgária por 0 a 0. O Uruguai empatou com a Bulgária por 1 a 1 na segunda rodada do grupo. A Holanda empatou com a Suécia por 0 a 0. E na última rodada a Holanda goleou a Bulgária por 4 a 1 e a Suécia derrotou a Uruguai por 3 a 0. E foi assim a chave da Holanda. Na chave da Polônia, que foi a vencedora do seu grupo, ficou com 6 pontos. A Argentina classificada em segundo com 3. A Itália em terceiro com 3 pontos também, mas o saldo de gols da Argentina por 1 era melhor do que o da Itália. E o Haiti em último lugar sem nenhum ponto. A Itália estreou vencendo o Haiti por 3 a 1 e a Polônia derrotando a Argentina por 3 a 2. A Argentina empatou com a Itália por 1 a 1 e o Haiti sofreu a goleada por 7 a 0 sobre a Polônia. A Argentina goleou o Haiti por 4 a 1 na última rodada e a Polônia derrotou a Itália por 2 a 1. E no último grupo
Antes da segunda. E aí o que acontece? Eu já falando no último grupo, o último grupo foi o da Argentina eliminado, classificado em segundo e a Polônia em primeiro. Então, o que eles fizeram? Na segunda fase de grupos, para explicar para vocês, foi o seguinte: segunda fase foi montar na segunda fase dessa Copa do Mundo, e essa regra se deu de 74 a 82. Perdão. Se deu o seguinte: montar-se dois grupos com 4 equipes cada, sendo que o campeão e vice montariam as chaves de cada grupo, né? Campeão e vice de cada grupo montariam duas chaves, dois grupos, com 4 equipes cada. Ou seja, se no grupo, vamos voltar aqui. Se no grupo 1 se classificou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, no grupo 2 classificou Iugoslávia e Brasil. No grupo 3, Holanda e Suécia. E no grupo 4, Polônia e Argentina. Logo, no grupo A foi formado por Holanda, Brasil, Alemanha Oriental e Argentina. Vamos recapitular. A Holanda veio do grupo 3. O Brasil veio do grupo 2. É para explicar, tá? E no grupo, a Alemanha Oriental do grupo 1 e a Argentina do grupo 4. Entenderam como é que foi formado esse grupo A? E do grupo B, por ser consequente, os outros classificados foram pro grupo B. O Brasil até começou bem a segunda fase, venceu a Alemanha. E detalhe, só o campeão do grupo ia para a final. O vice-campeão ia para uma disputa de terceiro lugar. O campeão ia para a final e o segundo do grupo para a disputa do terceiro lugar. O Brasil, como eu disse, até começou bem, venceu a Alemanha Oriental com gol do Rivelino por 1-0. A Holanda goleou a Argentina 4-0. Na segunda rodada, o Brasil perdeu para a Argentina por 2-1. E a Alemanha Oriental foi derrotada pela Holanda por 2-0. A Holanda tinha vantagem do empate, mas mesmo assim na última rodada venceu o Brasil por 2-0, se classificando em primeiro do grupo, sendo que a Argentina e a Alemanha Oriental empataram por 1-1. No grupo B, o campeão do grupo foi a Alemanha Ocidental com 6 pontos, a Polônia ficou em segundo com 4, a Suécia em terceiro com 2 e a Iugoslávia em quarto com nenhum ponto. Ou seja, a Alemanha foi para a final e a Polônia foi para a decisão de terceiro lugar. A Iugoslávia foi derrotada pela Alemanha Ocidental por 2-0, a Suécia derrotada pela Polônia por 1-0, a Polônia derrotou a Iugoslávia por 2-1 e a Alemanha Ocidental ganhou da Suécia por 4-2. E na última rodada a Alemanha Ocidental venceu a Polônia por 1-0 e a Suécia por 2-1 derrotou a Iugoslávia. Na disputa do terceiro lugar o Brasil ficou com o quarto lugar e a Polônia com o terceiro, porque a Polônia derrotou o Brasil por 1-0. E na final da Copa do Mundo deu a Alemanha de virada para cima da Holanda por 2-1, mesmo com o Neskins abrindo o placar. Na final da Copa do Mundo, a Alemanha virou o jogo. Vamos então ver aqui a artilharia. A artilharia foi o Lato da Polônia com 7 gols, que ficou com a bola de ouro, né? E ficou com a bola de ficou com a artilharia. Aqui não mostra como que foi a seleção do campeonato, mas mostra que o Cruyff foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Então você tira por aí. E é isso. Bem dizer, é isso. Foi o que aconteceu na Copa de 74. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até aqui. Pra mim, a Holanda, depois do Brasil de 70, tem a melhor seleção de todos os tempos de Copas do Mundo. Isso é minha opinião, tá? É minha visão de futebol. Pra mim, depois de 70, pra mim a Holanda tem a melhor seleção de todo. A Holanda de 74 tem
a melhor seleção de todos os tempos. Se a minha opinião não ganhou, foi um detalhe do futebol, azar do futebol, porque essa seleção merecia ter sido campeã e a Holanda acabou que nunca foi, amargou 3 vice-campeonatos ao longo de sua história. Isso é tema para a próxima Copa do Mundo também, porque a Holanda foi vice-campeã na Copa do Mundo de 78, tá? Mas a Copa de 78 o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que está costumando ser esses vídeos aqui, porque eu preciso explicar sobre algumas polêmicas que aconteceram naquela Copa. Então é isso, galera, fiquem com Deus, não esqueçam de ativar o sininho, de compartilhar vídeo nas suas redes sociais e deixarem um like aí. Valeu, até mais e fui!